Graça e paz, meu irmão, minha irmã, bom dia. Eu queria nesta manhã deixar uma palavra da parte de Deus para você, porque a palavra de Deus, ela nos fortalece, ela é bússola para nós chegarmos no céu. Hoje em dia, poderia dizer que não é bússola, é o GPS que conduz o ser humano às mansões celestiais. A palavra que eu quero trazer para você hoje encontra-se no livro de Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos, o maior de todos os cânticos. Está no capítulo 2, no versículo de número 10, e número 12 e número 13. Diz assim o texto sagrado, capítulo 2, do livro de Cantares de Salomão, versículo 10 em diante, diz assim: O meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno e a chuva cessou, e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega. E a voz da rola ouve-se em toda a terra. A figueira já deu os seus figuinhos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Que Deus possa, em nome de Jesus, fazer com que esta palavra não volte vazia, mas alimente cada coração de fé, de conhecimento e de paz. Amados, esse texto, eu vou ser bem breve, para que o vídeo não se torne longo. Nós vemos aqui uma profecia que está ligada a mim, está ligado a você. Sim, você. Porque é uma profecia que aponta para os nossos dias. Chegamos aqui depois de 6.000 anos, chegamos ao momento final. A era da igreja está no fim. A era humana, a era gentílica está no fim. E eu quero te avisar, te aconselhar, eu quero aqui te exortar, meu irmão, minha irmã, cuidado. Não se embarace com as questões dessa vida. Cuidado com as distrações. Cuidado com os problemas que surgem para lhe afastar da fé, para lhe impedir que chegue ao céu, para lhe impedir que faça a obra de Deus, porque chegou o momento, meu irmão, chegou o momento, minha irmã. Jesus Cristo vem, é chegada a hora de nós partirmos para as nossas mansões celestiais que foram prometidas pelo nosso próprio Senhor Jesus, porque Ele disse: eu vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, quando tudo estiver preparado, eu voltarei, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. E eu voltarei para que aonde eu estiver, estejam cada um de vós comigo. Irmãos, tudo está pronto, tudo está preparado. Jesus Cristo, ele deixou algumas indicações proféticas que corroboram com esta palavra também, que é uma profecia. Eu quero que você agora, nesse momento, deixe o que você está fazendo e me empreste por um momento os seus ouvidos, a sua atenção, porque Deus quer falar contigo nesse momento, meu irmão, minha irmã. Cuidado, tira essa aflição do seu coração, tira essa ansiedade do seu coração, se concentre na vinda do Senhor, porque o Senhor também disse que se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não dormiria, mas vigiaria, ficaria atento para que a sua casa não fosse arrombada. É a hora da chegada do Senhor Jesus. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, cuidado. Há muitas distrações à nossa volta, muitas coisas querendo roubar o foco que é Jesus, o foco que é o céu. Não se meta em embaraços, foge do embaraço. Aonde você vê embaraços, foge daí, saia daí, não fica no meio desse embaraço não, que esse embaraço é para fazer você ficar triste, para fazer você ficar desanimado, para fazer você retroceder, para fazer você abandonar a fé. Cuidado, porque a palavra de Deus também disse
que nos últimos dias haveria uma grande apostasia, pessoas que iam abandonar Jesus por qualquer motivo. Não largue a mão do Senhor Jesus, porque não há salvação fora de Cristo. Só em Jesus há salvação. Não se perca por nada nessa vida, meu irmão. Não se perca por nada nessa vida, minha irmã. Olha o que diz o texto aqui nesta profecia, aonde nós temos o próprio Senhor através da escrita de Salomão. Nós vemos o próprio Senhor falando para a sua igreja: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Eu quero dizer que Deus sempre quis salvar o ser humano. A vontade de Deus sempre foi que todos fossem salvos em toda a terra. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vontade do Pai sempre foi salvar a todos, sem distinção de nada. Sempre foi salvar a todos. Mas ele deixa bem claro: aquele que nele crê. E eu começo esta mensagem perguntando para você que está aí do outro lado: você crê no Senhor Jesus Cristo? Você crê só de boca? Ou você crê de todo o coração, de todo entendimento, de toda a mente, de toda a força? Você crê verdadeiramente? Porque Jesus Cristo, ele disse que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Você tem guardado os mandamentos de Cristo? Você crê em Cristo? Se você crê em Cristo, você precisa acreditar nas palavras de Cristo. Porque não adianta você dizer que crê em Cristo, mas você não segue a palavra de Cristo. Logo, você não segue porque não acredita. Você pode até dizer: não, eu acredito, mas por que você não segue? Jesus Cristo, em um dado momento, ele disse assim: vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas vocês não fazem o que eu tenho mandado vocês fazerem. E eu pergunto para você a segunda pergunta: você tem feito o que Jesus determinou que você faça? Eu quero dizer que você, homem, você, mulher, você foi chamada pelo Senhor. Jesus Cristo deu a vida por você para te salvar. Você é escolhida do Senhor. Mas a questão é: você tem aceito a escolha do Senhor? Ou você decidiu escolher o seu próprio caminho e seguir a sua própria vontade? Buscai o Senhor enquanto se pode achá-lo. Invocai-o enquanto está perto. Porque dias virão em que os homens correrão de um lado para o outro, querendo buscar a sã doutrina, a sã palavra, mas não encontrarão. Quando Salomão, aqui usado pelo Senhor, escreve: vem, amiga minha, eu quero dizer que a igreja é um barco produzido pelo próprio Senhor Jesus, um barco para a salvação de muitos, um barco a qual você não pode ficar fora. A igreja não é projeto de pastor nenhum, a igreja não é projeto de padre nenhum, a igreja é um projeto de Deus, entregue na mão do Filho, Jesus Cristo, Yahshua HaMashiach, para que ele pudesse estabelecer na terra, porque existe um juízo chegando, e quando esse juízo chegar, quem poderá se salvar se não estiver dentro do barco? Lembre-se dos dias de Noé, porque Jesus Cristo disse que assim como foi nos dias de Noé, assim também será, porque cada um vivia como queria, fazendo a sua própria vontade, seguindo seus próprios caminhos, quando de repente veio o dilúvio e levou a todos. Mas o texto diz que aqueles que estavam na arca, Noé e sua família e todos aqueles animais, foram salvos. A igreja é a grande arca de salvação. É claro que se você me perguntar assim: mas a igreja salva? Não, não é a igreja que salva. Quem salva é o autor da igreja, é o dono da igreja, Jesus Cristo, o Senhor dos senhores. Ele é quem salva. A igreja não é projeto do homem, mas é projeto de Deus. E eu quero te perguntar agora: você faz parte do projeto de Deus?
Se você faz parte, aonde você está, meu irmão? Aonde você está, minha irmã? Você faz parte do projeto de Deus? Porque a igreja é projeto de Deus. E se a igreja é projeto de Deus, e você diz que está no projeto de Deus, mas você não faz parte da igreja do Senhor Jesus, aonde você está, meu irmão? Aonde você está, minha irmã? Cuidado que o dilúvio do juízo do Senhor está chegando e vai te pegar fora da arca. Corra pela sua vida, salva a sua vida. Porque esta palavra também entregou o Senhor a Ló, naquele dia em que o Senhor trouxe grande juízo sobre Sodoma e Gomorra, porque também disse Jesus que assim como foi naqueles dias de Sodoma e Gomorra, assim também será. Chegou o tempo de correr para dentro da casa de Deus, correr para os braços do Senhor, correr para uma verdadeira redenção que só em Cristo pode acontecer. E quando você vê no texto falando, levanta, amiga minha, formosa minha, e vem, é a ordem que o Senhor deu da sua eternidade para a igreja, que era um projeto de salvação. Mas a igreja ela não poderia ter vindo antes, porque houve a era judaica. E a era judaica ali já havia 2000 anos na terra. Houve a era judaica. Mas havia planos do Senhor, que fez o homem para viver em santidade, em comunhão com o seu Criador. Mas o homem se perdeu, dando ouvido a mentiras, às fábulas, aos enganos, e traiu a Deus. Mas Deus sempre procurou restaurar o homem, resgatar a comunhão. Então veio um projeto, a primeira igreja, que aí nós podemos entender aqui que a primeira igreja é a judaica, através de um povo chamado Israel. Mas havia um segundo plano, um segundo projeto, que era a igreja como nós conhecemos. Um pregava em casa, o judaísmo ali junto com o seu próprio povo, a sua própria região. Mas a igreja são aqueles que vão pregar para fora, que vão se espalhar pelo mundo levando o evangelho da salvação. Então chega o momento da igreja. E aqui é uma profecia acerca da igreja. Veja bem o detalhe, eu quero que você preste bem atenção no detalhe, meu irmão. Presta bem atenção no detalhe. Porque quando o Senhor diz assim, levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem, porque o inverno já passou. Isso te traz alguma atenção? O inverno. Por que inverno? Porque o Senhor dá um exemplo de uma estação. O inverno é caracterizado pelo frio. Então aqui havia uma profecia que após passar o inverno, a igreja ela viria sobre a terra. Porque, amiga minha, formosa minha, amada minha, é a igreja do Senhor. Mas que inverno é esse? Então existem as estações durante o ano, mas essas estações estão inseridas dentro de um contexto profético também? Sim. Porque você deve observar a palavra do Senhor quando ele fala da figueira. A parábola da figueira. E ele diz no final lá, quando vocês verem essas coisas acontecerem, sabeis que está próximo o verão. Então eu quero que você pense aqui comigo. Pensa comigo, amado. Pensa comigo, amada. Então quais são as estações do ano? Primavera, inverno, primavera, verão e outono. Então o alerta do Senhor Jesus é que a última estação é o verão. Uma estação profética. Então ele fala, ele dá um aviso, olha, vocês precisam estar atentos quando essas coisas acontecerem. Sabeis que está próximo o verão. E o verão é caracterizado pelo calor. O calor. E quando a gente pensa no calor, você precisa pensar no calor como algo intenso, como algo que traz fadiga, traz desidratação. Algo que provoca doenças como câncer de pele. Há muita coisa boa no sol? Sim. O sol ajuda na vitamina D. Em outras coisas, ajuda na fotossíntese das plantas. Mas aqui nós precisamos entender que quando o Senhor está falando de verão, ele está falando de um período de provação, de um período quente, de um período de fornalha. Lembra lá dos amigos de Daniel que tiveram que passar pela fornalha?
E aí eles passam pela fornalha, são fiéis ali ao Senhor e passam pela fornalha e no final encontram ali, no período da fornalha, encontram com o Senhor dentro da fornalha. A fornalha significa a grande tribulação que está chegando. Está chegando. Está chegando. Você está pronto, meu irmão? Você está pronto, minha irmã, para passar pela fornalha, para passar pelo período do verão? Cuidado, abra o teu olho. Abra o teu olho. Jesus Cristo vem. E aí a palavra do Senhor, ela tem essa profecia. Levanta-te, formosa amiga minha, formosa minha, e vem, porque o inverno já passou. O inverno é caracterizado, eu disse para você, pelo quê? Pelo frio. E aí fala da frieza espiritual. É o período de 400 anos de silêncio do Senhor. Quando o Senhor ficou sem falar com Israel, ficou sem falar com a humanidade. E quando o Senhor não fala, o que vem é a frieza espiritual. Porque quando o Senhor fala, os nossos corações são aquecidos pela palavra do Senhor, pela voz do Senhor, pelos atos do Senhor. Mas quando o Senhor se distancia de nós, distante fica a esperança, a alegria, tudo se distancia, a vida, porque Ele é a vida, Ele é a luz, e a ausência do Senhor é como se fôssemos cobertos por escuridão, e a escuridão, ela traz tristeza, solidão. Então foram 400 anos que o Senhor ficou sem falar com a humanidade. Aquele período dentro do contexto profético é o inverno. É o inverno. Então você continua comigo no texto, vê aí Cantares capítulo 2, e agora ele vai dizer no versículo 12 aí, olha, depois que ele diz, olha, o inverno já passou. Vem, amiga, se levanta porque o inverno passou. Passou o inverno, é hora de você se levantar. É hora de você sair do projeto, é hora de você sair do papel, é hora de você sair do campo das ideias, dos pensamentos, é hora de você se tornar realidade na terra. Levanta, amiga, formosa minha, se levanta. O inverno passou, chegou o seu tempo, chegou a sua era. Você é igreja, chegou o seu tempo. Mas cuidado, porque está acabando. Se você até agora não fez nada em favor da obra de Deus, se você até agora não se moveu para fazer a vontade do Senhor, cuidado, o tempo está acabando. Disse o Senhor, trabalhemos enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Então o Senhor diz assim, olha na sequência, olha aí, abre aí a sua Bíblia, vai conferindo comigo. Porque diz assim o texto, aparecem as flores na terra. O tempo de cantar chega. A voz da rola se ouve em toda a terra. Presta bem, quando ele fala as flores aparecem em toda a terra, ele está anunciando aqui a chegada da primavera, uma mudança de estação. E essa mudança da estação, as flores, o que as flores fazem, irmãos? As flores, elas anunciam a vida. E os próprios pólens, eles são espalhados sobre a terra. O vento, o vento é o maior encarregado de espalhar as flores em qualquer campo. E o vento fala de quem? O vento fala do Espírito Santo. O vento ele espalha, ele sopra os pólens, espalha as flores em toda a terra. Olha o que ele está dizendo. Aparecem as flores na terra. O tempo de cantar, o tempo de louvor, o tempo de adoração chegou. No inverno? Mas por que no inverno? No inverno, lembra do que eu falei? O inverno, o silêncio de Deus. Aqueles 400 anos de silêncio. As pessoas sem o falar de Deus, sem o falar do Senhor, elas ficam entristecidas. Mas aqueles que amam ao Senhor, gostam de senti-lo, gostam de ouvi-lo, tem prazer em estar com Ele, tem prazer em estar adorando ao seu Senhor. Então agora é anunciado. As flores nascem em toda a terra. São os dons espirituais que são derramados sobre a terra. É o batismo com o Espírito Santo. É aquilo que foi falado pelo profeta Joel. Lembrem-se, Joel profetizou: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E toda a carne somos nós, e nós somos terra.
Deu para entender? Nós fomos feitos do pó da terra, nós somos terra. As flores nascem em toda a terra. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vocês estão compreendendo? Estão compreendendo? Então as flores nascendo, as flores anunciam a vida. E quando o ser humano ele recebe o Espírito Santo, ele verdadeiramente passa a ter vida. Não uma vida simplesmente biológica, mas uma vida espiritual, uma vida verdadeira, uma vida que será suficiente para conduzi-lo às mansões celestiais. Você precisa ter Jesus, você precisa do Espírito Santo na tua vida. E aí ele diz assim: aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola. Rola é a pomba, aquela pombinha. A voz da pombinha ouve-se em toda a terra. E fala de quem a pomba? Lembre-se de quando João Batista, ele batizou Jesus Cristo. Diz as Escrituras que o Espírito Santo desceu sobre Cristo em forma de uma pomba. E ele havia sido previamente avisado por Deus Pai que o Filho, o Messias, o Machia, Yahshua HaMashiach, seria aquele que, quando ele visse o Espírito Santo descer em forma de pomba, esse seria o Messias que deveria ser anunciado por ele. Ele não perde tempo, ele diz: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele viu o Espírito Santo descendo em forma de uma pomba sobre Jesus Cristo. Ele falou: esse aí é o Machia, esse aí é o Filho de Deus, enviado para salvar a todos. Então a pomba, ela representa o Espírito Santo. E aqui nesse livro está falando: olha, chegou o tempo de cantar, as flores nascem, chegou a primavera, ouve-se a voz da pomba em toda a terra. Então estamos no tempo de cantar. A era da igreja é a era do louvor, é a era da adoração. Adore, louve, glorifique. Não seja aquele tipo de pessoa que só vive a reclamar, só vive a questionar, só vive embaraçado, só vive a fazer fofoca da vida dos outros. Não seja esse tipo de pessoa, não. Se envolva mais com Cristo, adore mais, louve mais, viva mais o Evangelho. E aí a palavra de Deus diz assim, corroborando com esta profecia, no tempo de cantar, isso há 2000 anos atrás, começa ali a primavera. Repito, a primavera profética começou há 2000 anos atrás, quando o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne, quando se encerra o tempo do silêncio. Terminou o inverno, começa a primavera. E Jesus Cristo deu um alerta falando de quê? Da figueira, a parábola da figueira. Que todos deveriam estar atentos à parábola da figueira. Quando seus ramos se tornam tenros, quando aparecem as folhas, os frutos, saber que está próximo o verão. Ou seja, quando essas coisas começam a acontecer, quando a figueira novamente ganha vida, ela mostra a vida renascendo, ela brota novamente, saber que está próximo o verão. E aí você precisa estar atento em relação a isso. Em relação a isso, porque quando Jesus Cristo ele anuncia na chegada do verão, ele dá um ponto para nós ficarmos atentos. Mas quando será a chegada do verão? Quando é que vai encerrar o inverno? Ele dá um start. Olha, está ali. Vocês precisam prestar atenção. Quando a figueira começa a renascer, a brotar, quando nascem os seus ramos, os seus frutos, esse é o momento que está próximo da chegada do verão. Logo, o inverno está no fim. A figueira, todos nós sabemos que a figueira fala de quem? De Israel. Israel ficou aí mais de 2 milênios sem ser um estado independente, uma nação espalhada sobre a terra, uma nação sem autonomia sobre a sua própria terra, porque o juízo de Deus, o castigo de Deus chegou sobre aquele povo e eles perderam o direito da sua terra. Mas Jesus Cristo ele disse que eles voltariam para a sua terra, que eles novamente renasceriam. E aí você sabe, isso tem sido muito falado, muito divulgado,
quando Israel voltou a ser uma nação novamente. Todos sabem, e aqueles que não sabem vão saber agora, mas quase todos sabem. Todos aqueles que têm vivido o Evangelho, que têm buscado a palavra do Senhor, sabem que em 1948, Israel voltou a ser uma nação. E aí, quando Israel volta a ser uma nação em 1948, é a figueira dando seu sinal, é a figueira novamente brotando, é a figueira dando seus frutos. Esse é o momento em que é anunciado que a primavera está chegando ao fim. E Jesus Cristo, ele bota o dedo na profecia falando: em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas as coisas se cumpram. Então, essa figueira, ela representa a última geração. E aí nós temos aí 1948, quando Israel voltou a ser uma nação novamente. E aí eu te pergunto, você sabe quanto dura uma geração? Eu sei que você já aprendeu que dura 60, 70, 80 anos. E tem gente, eu já ouvi até gente falando, não, dura 50, 40. Olha só, não vamos criar embaraço para ninguém. Se você aprendeu de um jeito ou de outro, me desculpe, mas vamos ficar com a Bíblia. A Bíblia diz que Deus deu quantos anos ao homem? 120 anos. Uma geração tem 120 anos. É o tempo que está escrito em Gênesis, quando o Senhor falou que ao homem seria dado ali 120 anos. Então essa é uma geração. E isso é confirmado. Deus fala com Abraão: na quarta geração eu trarei a sua descendência de volta para Israel. Quando Deus fala isso, na quarta geração, foram 400 anos depois que Israel foi levado cativo ali para o Egito, que Israel ficou ali no Egito por causa da grande fome, foi para lá e ficou 400 anos. E é depois 400 anos que Deus traz de volta. E aí entendemos que verdadeiramente uma geração é 120. Então, se você tem aí 1948 com 120, daria 2068. Mas a Bíblia não fala que Jesus ele volta quando encerrar essa última geração. Não! Jesus Cristo diz que é dentro desta última geração. É nesta última geração que tudo vai se cumprir. Inclusive o fim. Ele chega dentro desta última geração, a qual eu e você fazemos parte. Esta é a última geração, meu irmão. É a última geração. Eu quero te perguntar, se hoje fosse seu último dia de vida, o que você faria hoje? Se hoje fosse seu último dia de vida. Se você soubesse disso. Porque na verdade você não sabe, mas também você não sabe se é ou não é. A gente não sabe se vamos encerrar vivos o dia de hoje. Eu quero que você medite nessa palavra, porque Jesus está falando com você. Ouça, abra o seu coração, abra a sua mente, medite nas palavras que foram ditas. Jesus quer você no barco da salvação. Jesus quer te levar para a eternidade. Jesus não quer que você viva apenas alguns anos de vida, mas Jesus quer que você viva para sempre. Olha o que ele diz aí no versículo 13. A figueira já deu os seus figuinhos e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta, amiga minha, formosa minha, e vem. Esse segundo vem. O primeiro vem é a saída da igreja do papel, do projeto, para uma realidade, para uma era. Agora ele anuncia, olha, a figueira deu seu fruto. A figueira já deu seus figuinhos. Vem. Agora esse segundo vem é a volta do Senhor Jesus, é o arrebatamento da igreja. Ele anuncia aqui em Cantares. Ele anuncia aqui em Cantares o que Jesus disse. Olha, a figueira deu seus figuinhos, já começou a brotar, é hora do vem. É hora de vir. É hora de ser chamado. É hora de adentrar a eternidade. Eu quero dizer para você, se você não entendeu as profecias que estão escritas nesta passagem, se você não entendeu o que foi dito aqui, eu queria que você deixasse aí nos comentários desse vídeo. E se inscreva, por favor, se inscreva nesse vídeo, se inscreva nesse canal. Compartilhe ao máximo com todas as pessoas. Debata, discuta sobre tudo que eu falei aqui. Dá uma olhada na palavra, busque tudo. Busque o conhecimento. Debata com outras pessoas. E deixe aí nos comentários perguntas que eu possa lhe responder. Interaja comigo. Eu quero lhe ajudar.
a entender melhor as profecias, a conhecer aquilo que o Senhor tem falado para mim, para você, para nós que somos a igreja do Senhor. A igreja não é uma denominação, não. Denominação é mais algo, é mais uma coisa do homem. É mais um dedo do homem. O nome que Jesus Cristo deu foi igreja. E os homens foram colocando sobrenome. Igreja não salva. Quem salva é Jesus. Quem salva é Jesus. E Ele quer te salvar. Guarda no teu coração. Por favor, multiplique. Bota no seu Facebook, no Instagram. Bota essa mensagem, espalha. Joga aí no WhatsApp para todas as pessoas que você quer que ouçam essa palavra. Dê esse alerta para todos. Faça parte daqueles que divulgam a palavra do Senhor. Porque é muito fácil falar que eu tenho feito a vontade do Senhor, que eu tenho pregado a palavra do Senhor, mas não tenho feito nada. Quando você divulgar esse vídeo, você está levando a palavra do Senhor. Você está levando o Evangelho. Participa comigo, se inscreva nesse canal, compartilhe e deixa aí. Deixa os comentários aí. Diz o que você achou da mensagem, se você entendeu, se te ajudou. Se você não entendeu, ouça de novo, veja de novo o vídeo, assista novamente, pegue a Bíblia, veja, reveja, use a internet para tirar algumas dúvidas. E aí, mas faça isso de coração aberto, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar contigo. E eu quero aqui encerrar essa mensagem dizendo que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as duas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Graça e paz, até a próxima. Amém.